Olá pessoal, estamos aqui conversando aí com mais uma secretaria do nosso município, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E estou aqui com o nosso secretário Jorge Moreira Menon, que está no município trabalhando como funcionário desde 2011 e então 2020 agora, 9 anos de muita história e muitas conquistas que o Jorge testemunhou como funcionário, colaborador lá embaixo. E agora, nesse último ano, como secretário, que foi uma conquista dele também pela sua competência, experiência à frente dessa gestão. Ele está me relatando aqui que nesse momento nossa secretaria consta com 20 funcionários trabalhando ali em várias áreas da questão ambiental. O orçamento esse ano de 10 milhões de reais ele tinha para executar, porque é ele também que faz toda a gestão da coleta de lixo aqui no nosso município, a questão das roçadas, limpeza pública, enfim, e 2 veículos próprios que a Secretaria tem sobre o seu domínio. Jorge, então quero te agradecer realmente por estar conversando aqui, e a ideia é realmente a gente falar um pouco sobre esse tempo teu aqui dentro, contando uma forma diferente nessa transição que estamos fazendo de mandato, da tua vivência, a tua experiência como funcionário, como morador de Fazenda Rio Grande e como secretário. Como é que está o meio ambiente de Fazenda Rio Grande? Me conta para nós lá de trás, pode vir com muita tranquilidade. Boa tarde, prefeita, tudo bem? É um prazer fazer parte da Secretaria do Meio Ambiente porque comecei desde o início. A história da Secretaria do Meio Ambiente é uma história bacana. Entre tantos municípios, a partir de 2012 nós tivemos algumas mudanças, a qual foi muito importante para que o município crescesse, trouxesse muito progresso para cá. Veja bem, entrei em 2011 para ocupar o cargo de técnico. Na época fazíamos a função de técnico em controle ambiental, tínhamos diversas frentes de trabalho e foi muito importante porque logo vimos a necessidade de ampliar a secretaria, de termos um pouco mais de autonomia para poder atender a Fazenda Rio Grande, que vem crescendo desde então, que não para, é um município emergente, que vem gente todos os dias, vem comércio, vem fábrica, então a demanda acaba sendo muito grande. Em 2011, quando entrei, tive a oportunidade de fazer parte do serviço público, nós tínhamos 5 pessoas, fazíamos parte ainda da divisão de meio ambiente, que era da pasta do urbanismo. Então já havia uma certa necessidade para que isso caminhasse de maneira paralela com o urbanismo, para que a gente pudesse realmente avançar com todas essas questões. Visto todo esse problema e essa demanda que o município tinha, nós começamos então uma negociação com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado para que trouxéssemos um pouco mais de autonomia para o município, e desta forma conquistamos a resolução SEMA 88. Para que nós realmente trouxéssemos essa resolução para cá, a descentralização, tivemos então que montar a estrutura da Secretaria do Meio Ambiente, e nesta época a Prefeitura entendeu a necessidade de criar a Secretaria. Através de projetos de lei, foi aprovada e criada a Secretaria do Meio Ambiente. Quero destacar aqui, Jorge, nesse momento eu era vereador aí em Fazenda Rio Grande e lembro muito bem quando chegou o projeto de lei na Câmara Municipal e a gente aprovou aí a um pedido de vocês, técnicos, que tiveram na Secretaria. Então, pode continuar. Fico muito agradecido até por ter aprovado, porque entendemos a necessidade da criação, né? Apesar de, às vezes, entendermos que aquilo traz um pouco mais de custo para os cofres do município, mas também traz a importância do desenvolvimento para a cidade. Veja, em 2012 foi criada a Secretaria através dessa lei, já em 2013 nós conquistamos de fato a autonomia através da resolução SEMA 88, assim como São José dos Pinhais teve, Pinhais, Araucária e outros municípios próximos aqui também. A Secretaria, a partir de então, começou a ter um pouco mais de corpo. Nós, desde então, fazemos toda a parte de gestão pública, de limpeza do município. Nós temos contrato com uma empresa terceirizada que faz toda essa parte da gestão aqui do município. Nós também acabamos trazendo para nossa responsabilidade toda a manutenção de parques e praças, áreas institucionais, áreas de preservação permanente e em outras áreas também particulares que demandam um certo cuidado ambiental, trouxemos para cá.
Sem contar que hoje nós temos aproximadamente 3.500 empreendimentos vigentes aqui no município que dependem de licenciamento ambiental, o qual a Secretaria está fazendo todo esse suporte. Sim. Anualmente nós fazemos renovações através da fiscalização, através da elaboração de documentos pertinentes para que aquela empresa possa estar inserida e trabalhando no município. Isso faz com que a gente consiga também trazer mais progresso, mais emprego, mais arrecadação, mais receita para nós, e a gente consegue desenvolver bem esse trabalho. Veja bem, prefeito, ao longo desse período nós vimos algumas necessidades, dentre elas a parte de revitalização de alguns espaços públicos que nós temos aqui. Nós tínhamos um Parque Verde, que é um parque histórico aqui do nosso município, que antes mesmo de ser município já era reconhecido tanto por Mandirituba quanto pela população de Curitiba, e esse parque ficou algum tempo parado. Nós aproveitamos a boa oportunidade em 2018 e começamos a fazer uma parceria entre outras secretarias também. Secretaria de Obras nos ajudou muito com isso, Secretaria de Habitação com a população do entorno. Nós tivemos auxílio do planejamento urbano também, com algumas coisas, o próprio urbanismo, e a Secretaria do Meio Ambiente então iniciou a revitalização do Parque Verde, que hoje é um espaço público bem agradável que nós temos na cidade, usando sempre o recurso que nós temos, recurso próprio. Fizemos parcial algumas atividades ali, para poder trazer a população, ter um espaço agradável para todo mundo, e também para fazer a parte funcional, que é a parte do controle de cheias que a gente tem feito, porque todo ano nós também executamos na cidade inteira a parte de desassoreamento de rios e lagos, para que a gente evite de ter algum tipo de acidente com a época de chuvas. Então assim, a Secretaria vem fazendo alguns trabalhos bacanas vinculados a isso. Junto com o Parque Verde, nós também revitalizamos o Centro Multieventos, que antigamente era um espaço destinado a outras atividades. Hoje ele conta com o módulo da Guarda Municipal, que nós também priorizamos a segurança, pista de caminhadas, canchas, campo de futebol, e um espaço também ali com playground para a população usar. Bem como o parque, tanto o Multieventos como o Parque Verde, criamos um método para que as pessoas pudessem usufruir melhor dessa situação, fazendo a locação desses espaços, tanto para eventos quanto para comercial. Então assim, para dar uma sobrevida para esses locais e para que a população também tenha um local bacana para ir e fazer uma boa referência da nossa cidade. Eu quero destacar, Joyce, aí na tua fala dos parques, em particular o Multieventos, né, que era a arena de rodeios ali, que foi utilizada sempre uma vez ao ano para fazer o rodeio, serviria sempre para alguns eventos, mas restrito ao espaço do barracão lá e ao evento do rodeio. E que numa atitude muito ousada, bacana, né, porque o projeto foi desenhado pela própria equipe do Obras, em parceria com o Meio Ambiente. Foi construída aquela pista de caminhada, depois vieram os equipamentos de esporte junto ali, o estádio de futebol, que agora é iluminado, agora recentemente a reforma total do barracão, e o nosso parque multieventos, que servia uma vez ao ano, começou a ser utilizado todos os dias, os finais de semana, sabemos a quantidade de pessoas que frequentam. Eu vi esses dias imagens nós plantando grama naquele local, participação da sociedade aqui do nosso município, ajudando a manter aquilo, fazendo história para a nossa cidade. Nós não tínhamos nada lá e ganhamos um parque belíssimo. Isso muito bem cuidado por vocês no meio ambiente. E também o nosso Parque Verde, quero lembrar aqui do auxílio que tivemos da Secretaria de Obras e trazer a ponte histórica da divisa, que mobilizou toda a rodovia, ela trazer lá da divisa com Bará para levar no Parque Verde, para que cortar no meio a ponte. Exatamente. A história da ponte é uma história muito bacana, porque para quem não conhece, moradores novos aqui do nosso município, talvez não entendam o porquê daquela ponte estar ali. Mas aquela ponte, chamada de diversos nomes, um deles a Ponte de Zinco, a Ponte do Umbará, a Ponte do Rio Iguaçu e assim por diante, ela tem uma bela história. Fazia uma importante ligação de Fazenda Rio Grande com Curitiba, através aqui do nosso Parque Industrial com o Umbará. Em um certo momento, a Prefeitura de Curitiba entendeu que para o controle de cheias eles tinham que retificar o canal do rio, e essa ponte acabou ficando perdida ali
para o lado do município de Fazenda Rio Grande, mas sem nenhuma utilidade. Então, numa ação bem ousada, nós queríamos que essa ponte fosse conhecida por todos aqui de Fazenda Rio Grande e os visitantes que vêm até aqui. Resolvemos desmontar ela com a ajuda da Secretaria de Obras, com todo o equipamento, com muita segurança. Transportamos essa ponte para o Parque Verde e fizemos dessa ponte agora um ponto turístico no nosso Parque Verde. Então, aquela ponte tem muita história e a gente pretende que ela fique ali mais uns 100 anos, né? Isso. Pelo menos. Contando a história. Bacana, Jorge. Quanta coisa a gente vai lembrando assim, e essa é o nosso objetivo aqui, de trocando uma ideia e guardar isso aqui para a história como uma experiência de gestores públicos nessa área do meio ambiente. Também sobre a tutela da Secretaria está a questão do cemitério, né? E eu lembro, enquanto vereador, a gente via as demandas do cemitério, que tinha vários túmulos abandonados lá. E a Secretaria do Meio Ambiente trabalhou junto aí à Procuradoria do município, junto ao próprio Poder Judiciário, para que o município pudesse se reapropriar de volta dos túmulos abandonados. E nós tivemos uma conquista, se não me engano, de 700, 800 túmulos que voltaram para o município. Exatamente. Hoje o cemitério municipal ele conta com aproximadamente 2.000 jazigos. Então, antes dessa recontagem, dessa reorganização feita pela Procuradoria, pela Secretaria do Meio Ambiente e outras pastas, nós tínhamos ali alguns jazigos perdidos. Porque qual que era o problema antigamente, prefeito? As pessoas comercializavam esses jazigos, como se fosse um imóvel. Foi criado um sistema de concessão. Então, a partir do momento em que a prefeitura resgata todos esses jazigos, ela disponibiliza para outras pessoas, através de legislação, através de um procedimento seletivo. Essas pessoas, então, assinam, a partir então, a concessão para o uso desse espaço, contribuem com a taxa anual, prevista por lei também, que é a taxa de manutenção do espaço, e ela passa, então, a seguir alguns critérios. Um dos critérios é a proibição da venda. Então, esses jazigos não podem ser vendidos. Também esse reconhecimento das pessoas ali trouxe uma receita nova para o município, que pôde ser investido melhorando o cemitério. Inclusive o projeto que ficou bem encaminhado para fazer as novas capelas, lá tem tudo caminhado, né, Jorge? Exatamente. No ano de 2018 também iniciou-se uma manutenção necessária na nossa capela mortuária, que hoje existe ainda, né? Está sendo 100% funcional, ocupada. Mas nós também vemos a necessidade de ampliação do cemitério, tendo em vista que nós temos hoje o cemitério municipal e temos um outro cemitério aqui no município, mas que ambos têm uma demanda muito grande. Então há necessidade, com certeza, desta ampliação. Portanto, nós, Secretaria, projetamos uma nova capela em um terreno lindeiro com o cemitério, que é um imóvel de propriedade do município, e para que isso futuramente seja implantado. Uma nova capela e espaços para a construção de novos jazigos, para atender a população do Fazenda Rio Grande, que só cresce. Isso mesmo, a gente fez um trabalho muito bem feito e a gente, eu gosto de destacar isso aí, porque é um trabalho necessário. O nosso cemitério aqui é histórico, né, e é muito visitado por pessoas, não só de Fazenda, como de fora. Jorge, também sobre a tua tutela está um outro assunto importante, que é o aterro sanitário. E enquanto cidadão, depois até vereador, eu acompanhei a instalação deste aterro, visitamos várias vezes lá. Tive a oportunidade de ir em São Paulo, na época quando estava instalando aqui, para ver o modelo de São Paulo. Hoje o aterro da Estre é muito melhor, muito mais cuidado do que era o aterro da Caximba, sem sombra de dúvidas. Sem dúvidas. A gente percebe às vezes que tem algum cheiro, algum odor acaba saindo, conflitando bastante com os moradores daquela região. Mas você é o responsável na Secretaria sua sobre monitorar isso e cuidar. E hoje nós temos uma parceria do município com a Estre, onde a gente deduz todo o trabalho da coleta de lixo aqui de Fazenda Grande dos tributos que a Estre paga para nós. Foi feito um encontro de contas que traz até um ganho real para o município, porque acaba sendo ele a sede do aterro e tendo que, mesmo esse encontro de contas, esse benefício descontado do tributo é o nosso lixo. O aterro, tem previsão de quanto tempo aqui em Fazenda Rio Grande? Olha, inicialmente, prefeito, o aterro foi computado 20 anos, né, para a operação dele. Só que com as melhorias técnicas que são feitas agora para esse tipo de atividade, ele vai ganhando sobrevida, vida útil. Para quem não sabe, o aterro sanitário hoje de Fazenda Rio Grande, o aterro controlado, ele é um aterro que possui uma tecnologia muito grande.
Então, 100% do churume que é gerado, ele é coletado e tratado, né? Antigamente, para quem não sabe, esse churume ele era coletado e transportado para Itajaí, para uma estação de tratamento de efluentes que tem em Itajaí. Então o custo dessa manobra era muito alto, acaba onerando, né, todo o município. Então foi criada uma estação de tratamento hoje dentro do próprio aterro para cuidar dessa parte do efluente líquido. Veja bem, a parte do efluente gasoso, que gera muito metano, que é o cheiro que é esse cheiro, né? Então foi criado os incineradores. Primeiro momento, né, nos primeiros anos, até que se gere aquela condição para que tenha o gás metano evidente, foi colocado incineradores e esse gás era queimado, porque após ele ser queimado ele fica nocivo à saúde, né? Então nós tínhamos essa situação. Hoje não. Hoje o aterro de Fazenda Rio Grande já conta com uma usina de biogás que ela gera energia e acaba jogando esse excedente de energia na própria rede elétrica, em uma parceria com a Copel. Eles fazem essa geração extra de energia. Então passou de ser consumidor para ser fornecedor de energia para a Copel, e que para nós é importante, né? Sim. Com essa escassez de água, com essas baixas emissões de energia pelas usinas, a gente sempre tem esses polos aí que geram. Então veja bem, hoje nós temos esse aterro com aproximadamente 10 anos de sobrevida ainda, mas que já faz toda a parte documental e a parte legal para que quando chegar nesse final ele esteja sustentável, não possa trazer nenhum tipo de prejuízo para a população do entorno. Sim, então muito bem explicado a questão do aterro aqui, que foi acompanhado ao longo, você está aqui desde esses 9 anos, você viu nascer aqui o aterro praticamente, né, Jorge? Então, na Secretaria de Meio Ambiente, nós temos aqui o zelo então das praças públicas, que é feito pela gestão do Jorge, arborização, algumas atividades de reflorestamento, é ele que faz a indicação junto com os técnicos, toda a avaliação aí dos novos empreendimentos imobiliários que são aprovados. Um pedido muito grande da comunidade, né, Jorge, é a coleta de resíduos de galhos e a retirada de muitos de pinheiros da cidade, né, que acaba extrapolando um pouco o mandato do secretário, porque o pinheiro, a araucária, ela é uma árvore nativa do Paraná e que tem uma lei ambiental muito forte em cima dela, né? Exatamente. Veja bem, a árvore araucária, hoje ela está inserida na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Então nós temos a araucária e mais 4 espécies ali que são consideradas ameaçadas. O araucária ele tem um certo misticismo por conta de ser a árvore símbolo do Paraná, por ser uma árvore que teoricamente ultrapassou muitas eras, né? Aquela estrutura rústica dela demonstra que ela ultrapassou a era do gelo, né? Então assim, o histórico genético dessa árvore é único, então não existe árvores araucárias em outro lugar a não ser na região sul aqui do Brasil. Então assim, tem essa preocupação, porém criaram-se algumas legislações para que evite a supressão demasiada dessas árvores. Então a Secretaria do Meio Ambiente hoje, ela consegue fazer alguns trabalhos com a araucária, como a poda preventiva, o auxílio aos moradores, a solicitação junto ao IAP, né, que hoje é IAT, Instituto Água e Terra, que é o responsável por emitir essas autorizações de corte dessas árvores. Então existe uma certa resistência por conta da legislação para o corte dessas árvores. Existem também as possibilidades, mas nós temos uma certa dificuldade com isso. Visando o município hoje não tem autonomia para a supressão de araucárias. O que nós podemos fazer é, como eu falei, fazer uma poda preventiva, fazer um laudo para que ajude o requerente a solicitar isso do Estado. Através da Defesa Civil também? Defesa Civil, a Secretaria do Meio Ambiente, e aí a pessoa tem que iniciar um terceiro pedido, que é o Estado. Jorge, com relação a rios, nós tínhamos no passado, Fazenda Rio Grande, uma série de problemas com alagamentos. Uma parceria muito grande do meio ambiente com obras, vocês veem ano após ano, a gente vê volta e meia, tá lá as nossas máquinas limpando lá os canais para não deixar o assoreamento. E isso tem dado certo, né, Jorge? Sim, isso tem dado certo.
É importante pergunta, isso é uma coisa que nós temos que esclarecer bem para a população. Existem alguns planos, dentre eles o plano, plano diretor da bacia do Alto Iguaçu, o qual ele pega tanto a grande bacia como as pequenas bacias dos afluentes. Então nós, Fazenda Rio Grande, nós temos duas pequenas bacias que tem esse problema. Nós temos o Rio Mascate, que corta a nossa cidade, que sai lá da área rural, atravessa o Gralha Azul, Santa Terezinha, Iguaçu e acaba desaguando no Iguaçu. E temos o Ana Luísa, que também pega Nações, Eucaliptos e a parte industrial. Veja bem, tanto um quanto o outro, existe uma cota de alagamento natural. Que isso, antes das ocupações da cidade, essas cotas naturais, em épocas de cheias, elas enchiam e não prejudicavam ninguém. Mas hoje, com a ocupação, essa conurbação urbana, principalmente em alguns loteamentos muito antigos, que as pessoas construíram sem padrões de respeito à legislação, essas pessoas ficaram vulneráveis. Qual foi a contrapartida do município? O município teve que atacar em uma situação para controlar essas cheias. Então, ano a ano, a Secretaria do Meio Ambiente vem fazendo o desassoreamento dos rios. O que é isso? É tirar o excesso de carga orgânica, areia, lixo, desobstrução de tubulação de galeria, para que essa água tenha uma melhor vazão, para que ela não acumule, não pare em lugar algum, para que em algum ponto da cidade, aquela cota de alagamento natural pela topografia do local enche e acaba prejudicando as pessoas. Sim. E também com relação a pontes, eu lembro que tem um projeto trabalhando no Instituto das Águas, ele vem de longa data, lá de 2008, 2009, um recurso de 30 e poucos milhões de reais para a construção de pontes a partir do Parque Verde até o Rio Iguaçu, prevendo já um volume maior de água que vai estar lá. Como que está isso, Jones? Veja bem, desde 2015 a Secretaria do Meio Ambiente vem fornecendo dados em conjunto com o Águas Paraná, para que elabore esse projeto do controle de cheias, que é do Parque Linear do Rio Mascate. Diógenes, falando agora sobre alguns córregos aqui da cidade, que foi feito melhoramento, né? Ali na rua o Rio Ana Luísa, perto das ex ali da rua Oiti, aquela ocupação antiga. Foi feito um trabalho bonito agora nesses dias de colocar umas galerias em U abertas para poder melhorar o potencial da área, né? Exatamente. Aquilo ali foi uma obra tanto emergencial quanto uma obra muito esperada pela população ali da região. Veja bem, aquele ponto do rio Ana Luísa, topograficamente, ele recebe uma contribuição de água muito grande das galerias do loteamento. Então, a concentração de água, por mais que o índice de chuva seja pequeno, ele tem um volume grande. E, antigamente, as casas construídas também muito próximo dessas áreas vulneráveis, ocasionou alguns acidentes ali ao longo desse tempo, o que demandou uma certa preocupação da população e também uma preocupação do município em resolver esse problema. Recentemente nós conseguimos fazer, com a ajuda da Secretaria de Obras, do próprio Meio Ambiente, fazer uma tubulação de contenção, né, devidamente documentada, tudo bem certinho, em um trecho desse corpo hídrico. A partir do momento em que houve uma melhor segurança para a estrutura, nós fizemos uma galeria galeria aberta, diminuindo toda aquela faixa, né, não edificável, aquela faixa vulnerável também, para atender as ex, uma zona de interesse social que temos ali, que é esperado por muitas famílias, a regularização daqueles imóveis ali, pessoas que moram ali há 30, 35 anos, que antigamente não tinham o seu imóvel em seu nome, não tinham documento, não tinham nada. Hoje, através da regularização, prefeitura, enfatizando também a Secretaria de Habitação com esse projeto, que foi um projeto muito bom, regularizou toda aquela região. E nós demos um pouco mais de condição, tanto sanitária quanto estrutural, para aquelas pessoas morarem ali. Sim. Jorge, também, para nós ir caminhando para o nosso encerramento, nós queria destacar aqui que em 2014, 2015, nós fomos contemplados com um prêmio do Gestor Público Paraná. Por coincidência, acabei recebendo mais um este ano, recebi 3 prêmios no período que estou prefeito aqui, com o projeto Troca Verde. E esse projeto era de iniciativa, proposição do vereador Ariel, né, que já não está mais entre nós, mas
que foi uma proposição dele, eu ajudei a aprovar ele quanto vereador e acabei, quanto prefeito, colocando ele em atividade, que agora rendendo esse prêmio. Projeto importante para a cidade, né? Projeto pioneiro, projeto importante, projeto que tanto contempla a nossa associação de produtores rurais do município, quanto auxilia complementa, né, a alimentação das crianças que participam através das escolas, também auxilia a fazer o câmbio entre o material reciclado que hoje está nas ruas, a gente troca, faz aquele trabalho de conscientização ambiental, educação ambiental e por final ainda ajuda a associação de catadores do município que recebe todo esse material para processar. Veja bem, Troca Verde é um projeto muito interessante de responsabilidade ambiental da Prefeitura de Fazenda Rio Grande. Nós temos ele desde 2012, implantado aqui na rede de ensino, né, com uma parceria muito grande da Secretaria de Educação e também com o auxílio de todos os nossos colaboradores das escolas, professores, diretores. É um projeto que encabeçou, que criou corpo e que faz falta. Paramos apenas por conta dessa questão do período letivo que foi cancelado, por conta da pandemia, mas que deixamos ele em evidência que para os próximos anos aí a gente consiga tanto dar continuidade quanto ampliar o projeto que é tão importante no município. Sim, e destacando que ele é um projeto piloto de Fazenda Rio Grande. Ele teve início em 2011 na Câmara Municipal, depois em 2012, o prêmio veio acho que em 2013, 2014, mas que foi copiado isso por vários municípios aí do Brasil, fazendo o câmbio entre o reciclável, o lixo não utilizável, por alimentos, favorecendo tudo isso que você já comentou. Para nós concluirmos, Jones, também sobre os aeradores. O lago do Parque Verde foi fechado e ele é um lago que tem muita proteína, né? Cria-se muitas algas. E nós vimos lá, a paisagem do lago não estava legal. E foi achada uma solução interessante, que foi colocar aeradores solares no Parque Verde, né? Exatamente. Veja bem, aquele lago artificial do Parque Verde, ele tem uma contribuição importante com a questão do controle de cheias. Então, ele foi projetado para que ele mantenha uma lâmina d'água, para que ele crie um ambiente aquático ali, para que a gente possa ter algumas aves que possam utilizar aquele espaço. A gente utiliza ele também como paisagismo, mas ele tem uma função social ali. Então, veja bem, todo o excesso de água que desce pelo corpo hídrico do rio Mascate passa por dentro desse tanque. Ele funciona ali como um balizador. Então, encheu um pouco mais, choveu um pouco mais, ele acaba contendo aquela água, dissipando ela com um pouco menos velocidade para não impactar. Foi uma maneira encontrada para que a gente não tenha inundações e para que a gente possa manter um corpo hídrico bacana. Nós tivemos ali um pequeno problema com questão de material orgânico, né? Então, ele proliferou algumas algas dentro do tanque. Por conta desse consumo excessivo de oxigênio, essas algas se proliferaram. E nós, por bem, achamos importante colocar os aeradores ali para dar um pouco mais de condição de oxigênio para essa água, para acabar com as algas e também manter aquela vida aquática que tem ali. Nós temos bastante peixes ali, então a preocupação nossa foi tanto visual quanto da qualidade da água. Veja como um assunto puxa o outro. Saneamento, né? A Sanepar tem um trabalho muito grande aqui com o município, né? Há vários investimentos aí numa cidade que cresce, vieram as leis de incentivos aí que empreendedores que fizessem empreendimentos imobiliários construíssem uma parte do saneamento. E hoje Fazenda Rio Grande tem praticamente, se não quase total, mas quase 100% com saneamento, com esgoto à frente das suas residências, né, Jorge? Exatamente. Os últimos dados fornecidos pela própria companhia de saneamento, a Sanepar, apontou que Fazenda Rio Grande tinha aproximadamente 95% de área abastecida por água e de 80% a 85% das residências abastecidas também com a coleta de esgoto. Sim. Veja bem, isso foi muito importante, esse passo. Também temos que ressaltar que na revisão do plano diretor anterior, que é esse que está vigente ainda, aprovado em 2013, foi alterado algumas questões, principalmente para a ocupação dessas áreas, como exemplo os condomínios, que nós hoje não liberamos os condomínios sem a Sanepar conseguir trazer a coleta de esgoto, que é uma coisa digna, faz Sim. parte da saúde aí das pessoas e que também nos mantém aí como município que tem uma maior cobertura de saneamento básico aí da região do Paraná. Veja como ações importantes dentro do plano diretor, muito bem planejado, fez com que a iniciativa privada, por interesse imobiliário,
acelerasse o processo de instalação do saneamento, trazendo a saúde para as pessoas do nosso município. Então, acho que demonstra aí que o planejamento foi muito evidente e a participação da Secretaria do Meio Ambiente muito forte nesse meio. Acho que, Jorge, tivemos um bate-papo de mais de meia hora, importante, mas para mim celebrar esse final de mandato meu e seu, né, nesse tempo de gestão, contando um pouco aí sobre a experiência tua vivida como secretário, como morador e ambientalista, e eu como prefeito atualizando as informações aqui para que a gente possa ver tanto que foi feito com a nossa cidade, olhando assim lá atrás o que ela tinha e hoje que números que ela alcançaram, dando essa qualidade de vida. Você preparou aqui já? Exatamente, prefeito. Eu deixei algum material pronto aqui, contando um pouco da história da nossa secretaria, um pouco das ações que consegui desenvolver junto com toda a minha equipe, junto com o auxílio mútuo da prefeitura em relação ao meio ambiente. Então esse relatório de algumas ações que fizemos desde a criação da secretaria, a parte orçamentária, a parte de construção, a parte de projetos. Sim. Então eu estou entregando hoje aqui para o prefeito para que fique em nossos arquivos e disponível também para quem queira conhecer um pouco da história e um pouco das atividades e ações que a Secretaria fez. Ok. Então, Jorge, está aqui, vou guardar já esse aqui para mim com muito carinho, né? Material impresso, está guardado nos arquivos da Prefeitura digitalizado e também registrado nas lentes aí da comunicação, por link, quem quiser assistir esse bate-papo do prefeito Márcio com o Jorge nessa data de hoje, dia 16 do 12 de 2020. Jorge, obrigado, boa sorte na sua função e que você realmente tenha grande sucesso aí com essa experiência enorme que você mostrou para nós aí. Vamos que vamos! Vamos que vamos!